Eu sou a Graziele. Eu vou apresentar hoje sobre o meu tema da qualificação, que está intitulado como Processos Geogenéticos Recentes em Sedimentos Costeiros. Eu sou orientada pelo professor Wilson e co-orientada pelos professores Guenael e Ruth. O objetivo dessa apresentação é de mostrar uma discussão em relação aos principais processos geogenéticos e fatores de influência sobre a diagênese recente de sedimentos costeiros, o que isso interliga com o tema da minha tese, que está intitulada como Biogeoquímica da Água Intersticial de Ecossistemas de Manguezal sob múltiplos impactos antrópicos, no qual tem como foco um desses ecossistemas costeiros, que é o manguezal, que eu vou apresentar ao longo dessa apresentação alguns exemplos desse ecossistema. Inserindo nesse contexto, nós precisamos entender primeiramente o que é a zona costeira, né? Como podemos observar aqui na figura, a zona costeira está localizada entre as interfaces terra-mar e mar-oceano, ou seja, uma área de transição entre os ecossistemas marinho e terrestre. Isto é, nessa localização temos uma série de variações, tanto vindo da terra quanto do mar. Como exemplos, vamos ter diferentes tipos de influências naturais, como a influência de maré, do tipo de vegetação, da biota presente, que irão influenciar os processos biogeoquímicos. Só que esses processos, eles são influenciados também pelas alterações antropogênicas, né? Por quê? De qual forma? Porque cerca de 70% da população, ela vive cerca da zona costeira. Então, o homem ele pode afetar de maneira gradativa a taxa de sedimentação, das cargas de elementos químicos, a partir de suas atividades. E dessas atividades, nós temos o desmatamento, o cultivo de animais, a emissão de efluentes que podem afetar essa zona costeira. Então, os processos biogeoquímicos eles vão ser influenciados tanto por alterações antropogênicas quanto também somadas aos processos naturais. Na zona costeira, vemos também a importância dos sedimentos, já que o sedimento marinho ele é considerado um dos maiores reservatórios de matéria orgânica existente na superfície terrestre, no qual a matéria orgânica ela é um importante elo de ligação entre diversos ciclos biogeoquímicos. O sedimento também destaca-se em relação a ser um grande reservatório de elementos, como carbono, nitrogênio, fósforo e enxofre, exercendo um papel importante na ciclagem de diversos elementos químicos, servindo tanto quanto fonte quanto sumidouro. Destaca-se também os processos envolvidos nas dinâmicas de nutrientes em ambientes sedimentares costeiros, mas que para que isso seja compreendido, é necessário, né, depende do estudo da biogeoquímica das águas intersticiais como parte da diagênese recente. Nessa zona costeira, nós também temos a adaptação, né, dessa vegetação, no qual conhecemos como ecossistema costeiro vegetado, porque na zona costeira nós temos a variação do nível do mar e dessa forma nós vamos ter adaptações diferentes da vegetação, no qual podemos ter uma vegetação totalmente submersa, que pela figura podemos observar pela cigués, que em português é erva marinha, ou também vamos ter uma adaptação de uma vegetação onde há variação de maré. Como exemplo, temos o manguezal marisma. O marisma pode ter uma adaptabilidade maior para um ambiente hipersalino ou salobro. Temos também uma característica muito importante em relação ao ecossistema costeiro vegetado, em relação à acumulação de carbono, já que o carbono ele é o principal componente para a formação da matéria orgânica, né? Então, no ambiente costeiro, nós observamos que tanto o marisma, o manguezal e a cigués, a erva marinha, elas possuem uma taxa de acumulação muito grande. Por exemplo, a cigués, a erva marinha, ela possui de 10 a 18% da taxa de acumulação. E em zonas tropicais e subtropicais, o manguezal ele possui 30% do total, né, de taxa de acumulação do carbono. E vemos aqui a distribuição desses ecossistemas costeiros vegetados, né? No qual a gente observa que na zona tropical e subtropical há predominância
maior de manguezal, e nas zonas temperadas nós temos a maior distribuição de erva marinha e marisma, no qual a gente observa, né, a importância da localização e também em relação à distribuição dessas espécies vegetadas, porque a gente pode entender também em relação à acumulação da matéria orgânica, de elementos químicos e todo esse envolvimento em relação aos processos genéticos envolvidos. Mas eu falo tanto da diagênese recente, mas o que é a diagênese recente? Nós temos aqui dois conceitos, né? Um conceito é do Berner, entre outros autores, no qual esses pesquisadores conceituaram a diagênese recente como a soma dos processos físicos, químicos e biológicos que alteram o sedimento após sua deposição no meio aquático. E Jorgensen e Carsten, eles complementam que esses processos, né, podem ser acoplados diretamente ou indiretamente à degradação da matéria orgânica. E conforme ilustrado por Berner de maneira didática, se pode observar agora e nos slides seguintes representações de o que seria ou não o processo da diagênese. Nesse primeiro exemplo, nós vemos a não diagênese, no qual a gente observa nos gráficos, no eixo X representa a concentração, no eixo Y a profundidade, e nós temos um determinado perfil de concentração de uma substância, que foi denominada camada A. E o que a gente observa? Né? Que ao longo do tempo e soterramento, a concentração dessa camada ela não variou. Então, não está ocorrendo processos nessa camada, né, nessa substância, o que presume-se que não está ocorrendo a diagênese. Outro exemplo, ilustrado por Berner, foi da condição de steady state, ou no bom português, estado estacionário, no qual a gente observa aqui que nós temos também o tempo 1 e o tempo 2, no qual temos no eixo X a concentração e no eixo Y a profundidade, e temos um determinado perfil de uma substância que foi denominada como camada A. E o que a gente observa? Que no tempo 1, a camada A tem uma determinada concentração, mas quando há a variação do tempo e em relação à profundidade, ela vai diminuindo a concentração. E o que a gente pode observar? É que está ocorrendo a diagênese. Berner explica que essa condição de steady state é quando as condições na interface água-sedimento permanecem constantes ao longo do tempo e as alterações genéticas resultam em diminuição da concentração com o tempo. Claro que pode ocorrer processos inversos, como, por exemplo, a precipitação. E a diagênese, ela também pode impor um gradiente de concentração, no qual a gente pode calcular, por exemplo, o fluxo do gradiente de concentração através da primeira lei de Fick. No entanto, em um ambiente não ocorre assim de forma constante, como observamos na condição de steady state. Geralmente vai ter alguns fatores que podem afetar. Então, vamos ter uma condição de não steady state. Aqui é um exemplo da fauna, que vemos aqui na imagem a epifauna e a infauna, conhecida também como endofauna, no qual as atividades desses seres podem causar uma movimentação no sedimento, como, por exemplo, a infauna pode ter atividades dentro do sedimento, então vai ter a formação de tocas, no qual pode aumentar a superfície de contato da água com o sedimento, podendo favorecer a entrada de oxigênio, por exemplo, e favorecer alguns processos de forma distinta se fossem uma condição de steady state. E outro exemplo é em relação à epifauna, que ela, por estar tendo atividades acima do sedimento, ela pode arrastar o sedimento e promover uma mistura também e alterar os processos, né, que ocorrem nessa interface sedimento-água. Aqui é um exemplo em relação às atividades da biota, no qual temos um estudo de Haller e Haller, no qual eles associaram as atividades biológicas com tubos e escavações, e eles puderam observar que os efeitos da macrofauna na química de sedimentos alteram a geometria de difusão de soluto devido a essas estruturas formadas pela fauna, como a gente viu no exemplo anterior, né? E em outro estudo desses autores, eles também puderam observar que as concentrações de carbono orgânico e nitrogênio foram mais altas nas proximidades de toca e estimularam a atividade microbiana, afetando assim os processos de remineralização, ou seja, o zoneamento vertical que ocorre como no steady state
devido à ação da macrofauna, vai ser alterada, né? Porque vai ter uma maior zona de contato desse sedimento, né? Com a coluna d'água. Então, vai ter uma maior troca e, com isso, pode afetar os processos que estão ocorrendo nesse ambiente. Então, para isso, precisamos retomar sobre os processos biogeoquímicos, porque em sedimentos marinhos, durante a diagênese recente, esses processos estão diretamente ou indiretamente ligados à degradação microbiana da matéria orgânica. A matéria orgânica, ela é produzida na zona eufótica, como está mostrada na figura. A zona eufótica é uma zona que recebe luz suficiente para que ocorra a fotossíntese. Essa zona ela é importante, já que a fotossíntese, ela representa a conversão da matéria inorgânica em orgânica. Essa matéria orgânica, ela pode ser consumida na coluna d'água ou pode ser depositada no sedimento e ocorrer outros processos também no sedimento, né, com a matéria orgânica. Essa figura, ela configura bem isso. E vemos também o que vimos anteriormente em relação à adaptação vegetativa na zona costeira, como a adaptação das plantas, no qual a gente vê aqui as plantas submersas, né? Recordando a seagrass, as plantas emersas, que seria o manguezal ou marisma, e no ambiente já terrestre, as plantas terrestres, como apresentado aqui na figura. A diagênese recente da matéria orgânica está associada a um conjunto de processos de oxirredução, redox, presentes no sedimento, no qual inclui os processos aeróbicos e anaeróbicos da degradação da matéria orgânica, que, em condições idealizadas, segue o modelo proposto por Froelich, entre outros pesquisadores, em 1979. Mas quais são os fundamentos desse modelo? Esse modelo fundamenta que a matéria orgânica é oxidada por receptores de elétrons que produzem a maior variação de energia livre de Gibbs por mol de carbono orgânico oxidado. Mas o que Gibbs inovou, né? Em 1878, esse pesquisador observou que uma reação química ocorre e parte da sua energia liberada é utilizada para reorganizar o sistema. E essa seria a energia livre de Gibbs. E o Froelich, ele juntou essa informação e informou que a matéria orgânica é oxidada por aceptores de elétrons que produzem uma maior variação de energia livre de Gibbs. Então, eu vou ter um determinado aceptor de elétron que vai liberar sua energia livre de Gibbs. Então, eu vou ter um determinado aceptor de elétrons no ambiente, entre outros aceptores de elétrons, que vão ter um rendimento energético do maior para o menor, certo? Froelich também assume que a matéria orgânica tem a razão de Redfield, mas o que é a razão de Redfield? O que Redfield observou? Esse pesquisador observou, nos anos 30, que em todos os oceanos e em algas unicelulares pelágicas, que ambos possuíam a mesma proporção de carbono, nitrogênio e fósforo. Carbono 106 para nitrogênio 16 para fósforo 1. O que podemos observar que temos uma grande quantidade de carbono, né, nesse ambiente, nesses seres, mas também temos como fator limitante o fósforo, né, por exemplo, que pode ser um indicativo em como está o ambiente, de onde provém esse fósforo também, toda uma interpretação do que está acontecendo com o ambiente. Então, partindo do fundamento teórico de Froelich, nós temos a oxidação da matéria orgânica, no qual foi proposto que a oxidação envolve uma série de reações usando receptores de elétrons que são consumidos sequencialmente, sendo que cada reação sucessiva é energicamente menos favorável e não ocorre até que o receptor de elétron da reação anterior, mais favorável, tenha sido consumido. Lembrando sempre que é uma condição idealizada, porque teve o exemplo da bioturbação, da bioirrigação, que pode haver uma interferência dessas reações que ocorrem verticalmente. E acima nós temos o processo de decomposição orgânica descrito por Von Kaplan, no qual ele
ele informa que o processo da decomposição pode ocorrer dessa maneira, no qual temos a matéria orgânica junto com o aceptor de elétron, no qual temos como produto carbono oxidado, nutrientes inorgânicos, mais o aceptor de elétron reduzindo. E aqui nós temos como, de maneira idealizada, poderia ser, né, essa zona redox. O que é a zona redox, né? O potencial redox, ele é um importante indicador do estado de oxidação ou redução dos sedimentos, determinando a direção de suas reações, porque o potencial redox, ele determinará a utilização de um determinado aceptor de elétron decorrente da disponibilidade de algum elemento, no qual a gente tem aqui o oxigênio, o nitrato, o manganês, ferro e o enxofre. Então, ele vai determinar se vai ocorrer a respiração aeróbica ou anaeróbica, lembrando também em relação à energia livre de Gibbs, né, qual vai ser o mais favorável. E o potencial redox, ele é medido em milivolts, sendo que os valores positivos, eles representam ambientes oxidados, né, e os valores mais negativos, um ambiente mais redutor. Então, aqui começamos com a reação com a maior produção de energia. Aqui mostra que a matéria orgânica foi sintetizada por organismos fotossintetizantes, mais o aceptor, que é o oxigênio, tendo como produto o que foi dito por Van Cappelen, carbono, nutriente orgânico, mais aceptor. Porém, de acordo com o Libes, há muito mais matéria orgânica nos sedimentos do que o dióxido de carbono disponível, pois o oxigênio é geralmente esgotado rapidamente nos primeiros milímetros do sedimento. Então, é utilizado outro aceptor, né? Depois que o oxigênio é consumido. Geralmente é utilizado o oxigênio do nitrato, por ser o próximo aceptor com maior energia livre de Gibbs. Froelich mostra através do ácido nítrico a reação da desnitrificação produzindo dinitrogênio e ele também mostra a desnitrificação produzindo dinitrogênio e amônio. Froelich propôs dois tipos de desnitrificação, no qual uma produz somente a liberação do gás, o dinitrogênio, e o outro que tem a liberação do gás mais amônio. Lembrando que esse modelo foi proposto em 79, então o segundo modelo nós conhecemos mais agora como a redução dissimulativa do nitrato para amônia, o RDNA. A partir desses dois receptores que vimos anteriormente, nós podemos observar que há uma área de transição que é a região óxica para uma região subóxica. O nome já diz, uma região com pouco oxigênio. Então, tanto Berner quanto Chester, eles mostraram que quando os níveis de oxigênio dissolvido caem para uma concentração de aproximadamente 5%, a oxidação da matéria orgânica pode ocorrer usando o oxigênio do nitrato como aceptor de elétrons. No gráfico de Madigan, temos a profundidade em milímetros e a concentração de oxigênio. E aqui temos a coluna d'água, que quando entra no sedimento, nós vemos então o consumo muito rápido do oxigênio e depois é utilizado outro receptor, no qual pode estar ocorrendo ou a nitrificação, a desnitrificação ou o RDNA. A nitrificação é a oxidação da amônia a nitrato, ou a desnitrificação, que é nada mais que a redução do nitrato a dinitrogênio, e também pode ocorrer o RDNA, que é a redução do nitrato a amônia. E a gente pode observar nesse ambiente de óxido a subóxico que pode ocorrer uma zona de transição, no qual eu posso ter a respiração aeróbica, quando também a desnitrificação, né? E para entender a desnitrificação, aqui temos um exemplo, que é o artigo da Matos et al., no qual eles utilizaram a modelagem Profile, no qual temos a RNet positiva e a RNet positiva, em que a RNet positiva representa a produção da substância na solução e a RNet negativa representa o inverso, né, que é o consumo ou perda dessa substância. Eu selecionei um perfil do estudo desse trabalho em relação ao nitrato. E o que a gente observa, né, nesse perfil? Que há um consumo, depois produção, depois consumo e vai consumindo ao longo do perfil. Então, observamos que está ocorrendo a redução do nitrato. Ainda abordando sobre a desnitrificação, como a gente já viu anteriormente, né,
Na desnitrificação proposta por Froelich, temos dois tipos de desnitrificação. Uma onde há liberação de dinitrogênio e a outra a produção de dinitrogênio e amônia. Isso tem a ver com a energia livre liberada, ou seja, a energia livre de Gibbs. Então, Froelich et al. Propõem que se todo nitrato for para gás nitrogênio, né, de nitrogênio, o uso do nitrato se sobrepõe ao do dióxido de manganês, pois terá uma maior energia livre de Gibbs. Porém, se o nitrogênio for liberado como amônia, o dióxido de manganês aparentemente será reduzido antes do nitrato. Isso tem a ver também com a energia livre de Gibbs, já que a redução de óxido de manganês terá uma energia maior do que se for da desnitrificação quando quando o nitrogênio é liberado como amônia. Em sequência, nós temos a redução do ferro. Aqui nós temos dois tipos de receptores, que é o óxido de ferro e o hidróxido de ferro, que vai ter como produto o ferro 2+. Aqui temos abaixo o estudo do rigor, no qual nós temos três perfis, um perfil de nitrato, outro perfil de manganês e o outro perfil de ferro. No primeiro perfil, que é o perfil do nitrato, a gente observa o consumo do nitrato, né? Então, está ocorrendo a desnitrificação. Já nos perfis de manganês e ferro, nós vemos uma alternância entre produção e consumo, e a gente até observa, tanto no gráfico do manganês e do ferro, picos, né, de produção. E o que pode explicar essa alternância entre produção e consumo, né, e esse pico? Talvez pode estar ocorrendo, talvez pode ser explicada pelas atividades de organismos bentônicos, como a gente já viu, né, que tem a influência da epifauna e fauna, e que eles podem misturar os primeiros centímetros de sedimento e ou modificar a distribuição das espécies dissolvidas, oxidadas e reduzidas perto dessas atividades desses animais. Então, temos a reciclagem de ferro e manganês na água intersticial entre os sedimentos e as águas superficiais. Os íons de manganês 2+ e ferro 2+ dissolvidos, produzidos, podem ser transportados por difusão, advecção ou por atividades para a zona oxidante, e podem ser reoxidados e precipitados novamente como óxidos de manganês ou hidróxidos de ferro. E aqui é um exemplo, né, exemplificado por Madigan do acoplamento bentônico-pelágico em relação ao ciclo do ferro e manganês com a regeneração da água intersticial para a coluna d'água. E esses íons, eles são reoxidados e reprecipitados como hidróxidos. A gente observa aqui nessa figura que nos sedimentos, né, nas águas profundas, no sedimento, há a presença dos íons de ferro manganês 2+, no qual eles podem estar mais concentrados nesse sedimento, e eles são direcionados para a coluna d'água, para uma região com menos concentração. Aqui é um exemplo. Então, esse seria um transporte por difusão, no qual, na coluna d'água, esses íons vão ser oxidados e precipitados novamente como óxidos ou hidróxidos. Também pode ocorrer esse transporte através da atividade biológica, no qual as atividades tanto da epifauna quanto da infauna vão promover essa maior zona de contato, né? Então, pode ter essa movimentação do sedimento, no qual esse transporte é conhecido como advecção, ou pode também aumentar a zona de contato do sedimento com a coluna d'água, que vai ser em conjunto com o transporte por difusão, no qual esses íons vão ser reprecipitados ou reoxidados como óxidos ou hidróxidos. Em sequência, temos a redução do sulfato, que já é uma área de anoxia. O sulfato dissolvido serve como aceptor de elétron, e o sulfeto dissolvido ele é produzido pela redução bacteriana do sulfato, sendo que o sulfato dissolvido depende do pH envolvido, porque o pH ele é importante nos sedimentos, já que ele vai afetar a atividade microbiana nesse sedimento. Por exemplo, em um pH que seja menor que 5,5, nós vamos ter, né, arqueias que oxidam a amônia. E ao contrário, quando eu tenho um pH maior que 5,5, há a predominância de outros micro-organismos que irão oxidar essa amônia. A mesma coisa é aqui em relação à forma do sulfeto, né, que ele depende também do pH, e nós vamos ter diferentes formas, né, de sulfeto presentes nesse sedimento.
Mas observando que essa é uma região já de anoxia, né? A gente vai ter a matéria orgânica, né? Então, a matéria orgânica, ela pode tanto ter a redução do sulfato, quanto também a, a metanogênica. No que a matéria orgânica, ela pode ser consumida por arqueobactérias metanogênicas. E essa é a reação no qual nós temos um menor rendimento energético. E ela é conhecida como fermentação metanogênica. E o que a gente observa aqui na metanogênese? É que nós temos a matéria orgânica, mas a gente não tem um aceptor de elétrons como as outras reduções, mas tem presente nesse sedimento, né, arqueobactérias metanogênicas, que irão consumir essa matéria orgânica. Também pode ocorrer não somente essas reações propostas por Froelich, mas pode ocorrer reações secundárias, como no estudo de Jorgensen, que vemos aqui, no qual observamos uma área de transição em sedimentos marinhos do sulfato metano. Nesse estudo, a gente observa que os símbolos representam medidas e as curvas modelagem, no qual foram caracterizados os processos geogenéticos na transição do sulfato metano, a TSM, no qual o metano coexiste com o sulfato, e é consumido esse metano por micro-organismos que catalisam a oxidação anaeróbica do metano, a OAM, com sulfato. Ou seja, o metano coexiste com sulfato e reage, e a redução do sulfato sobrepõe a produção simultânea no metano. Então, vemos que quando a metanogênese somado com a oxidação anaeróbica, nós temos o equivalente a sulfato redução, porque o metano é consumido pela OAM, a oxidação anaeróbica do metano. Porém, nesse estudo, só foi mostrado uma via da metanogênese através da matéria orgânica, mas também pode ocorrer outra via da metanogênese, que seria através do CO2. Então, poderia ocorrer também essa via somada com a OAM e ter outros processos gerando nessa transição sulfato-metano. Outra relação que podemos observar é sobre a ciclagem de ferro, enxofre e fósforo e o comportamento desses elementos nos sedimentos. Aqui observamos a coluna d'água, né, e a presença de macroalgas, no qual elas podem sintetizar a matéria inorgânica em orgânica, processo que conhecemos muito bem como fotossíntese. E no sedimento, observamos algumas situações. Na esquerda, quando o sedimento está no inverno, há a presença de oxigênio, ou seja, é um sedimento oxidado, no qual favorece a formação de hidróxidos de ferro, e na parte anóxica, a presença de sulfato. E um fato interessante é que o fósforo ele é dissolvido pelo hidróxido de ferro, mas quando chega o verão, há a entrada de carbono orgânico e sulfato. Lembrando que o sulfato dissolvido serve como aceptor de elétrons junto com a matéria orgânica, né? E o sulfeto é produzido pela redução bacteriana do sulfato. Nisso, há o favorecimento da reação de sulfeto com hidróxido de ferro, e com isso, há a produção de monossulfeto de ferro. Nessa reação, a liberação também no sedimento do ferro 2+, e também do fósforo, quando ocorre essa reação. Só que esse fósforo, ele pode continuar na água intersticial ou ser absorvidos pelas macroalgas na coluna d'água e ocorrer todo o processo novamente, de ter a sintetização da matéria inorgânica e matéria orgânica e voltar para o sedimento, no qual pode ser soterrado, ou pode ter a decomposição e ser absorvido pelo hidróxido de ferro e ter todo esse ciclo, o que é muito interessante, né? Já que o fósforo é um elemento muito característico, que ele só ocorre na terra, né? Ele não ocorre no ar. Então, é muito interessante ver o comportamento desse fósforo com outros elementos e podendo indicar o que é que pode estar acontecendo nesse ambiente, né, nesse sedimento. Entramos então no contexto do ecossistema manguezal, no qual o manguezal ele se concentra numa área entre as latitudes 23 norte e 23 sul, no qual há uma maior variedade de gênero e espécies no Indo-Pacífico, né? Mas como vimos no início da apresentação, o manguezal é um ecossistema de transição entre o ecossistema marinho e terrestre.
E esse ecossistema de manguezal, ele pode exercer uma forte influência nos processos sedimentares. Por quê? Porque eles dissipam a energia hidrodinâmica, promovendo a deposição e acumulação de sedimentos, né? E são locais importantes de produção da matéria orgânica. E o manguezal inclui biotas, né? Como a fauna e flora distintas, que podem influenciar na composição e textura de sedimentos. Por quê? Porque nós temos uma fauna que utiliza o manguezal como berçário ou sustento, né? E a flora, ela é altamente adaptada por esse ambiente entre marés, como a gente já observou, né? As diferentes adaptações vegetativas para a sobrevivência nesse ambiente. Também é um ambiente muito característico, né? Porque tem uma variação de maré de diferentes entradas, então é um ambiente interessante de observar como é que funciona todos os processos geogenéticos, as influências antrópicas, para ter um estudo melhor desse ambiente costeiro. Aqui temos exemplos, né, das adaptações do mangue a um substrato redutor, no qual a gente vê as adaptações do mangue em relação ao ambiente com pouca oxigenação. E a gente observa que, dessas adaptações, que são raízes que saem do solo e permitem trocas com a atmosfera, e outra adaptação que favorece sua sobrevivência em sedimentos com pouco oxigênio é o transporte desse elemento, né, do oxigênio, para as raízes subterrâneas. O oxigênio é captado da atmosfera através de órgãos especializados situados nas partes expostas da planta. No caso, seria folhas, extensões de troncos e raízes. Esses órgãos são os estômatos e lenticelas, que a gente vê aqui na figura C, que são diminutos poros no tecido vegetal que facilitam a troca com o ambiente. Uma vez captado, esse oxigênio é transportado por um tecido esponjoso, denominado aerênquima, para as raízes subterrâneas e injetado, né, no sedimento em seu entorno. E essa injeção de oxigênio no sedimento, ela tem um efeito muito interessante, pois ela forma uma barreira natural que protege as plantas contra diversos metais potencialmente tóxicos presentes nesses ambientes. A presença de oxigênio no sedimento junto às raízes, ela provoca uma reação química, por exemplo, que gera um ferro oxidado, né? E este ferro oxidado ele se deposita em camadas sobre a superfície dessas raízes. E essas camadas são denominadas placas de ferro, como a gente vê aqui, né? Que temos a raiz, temos sedimento e entre eles temos a formação dessas placas de ferro. Essas placas de ferro, elas podem ser formadas de diferentes formas, né? Elas podem ser formadas por minerais como óxidos de ferro, ferridrita, goetita ou pelo carbonato de ferro siderita. E essas barreiras, elas podem se desenvolver sobre a parede celular das raízes, no caso, como a gente vemos no exemplo A, apresentando uma superfície lisa e interior oco, ou elas podem se formar após a decomposição, né, dessa parede celular, que no caso seria outra formação de barreira diferente, já que ela teria uma superfície áspera e com o interior sólido. Aqui temos o estudo de Anderson Christensen, no qual esses pesquisadores utilizaram medidas de eletrodos realizadas na risosfera. Eles observaram os pneumatóforos e raízes horizontais, conhecidas como cable root, no manguezal Avicennia, e eles tinham o objetivo de observar, né, o comportamento da translocação do oxigênio. E para isso, eles também coletaram uma região sem raiz para observar qual era esse comportamento do oxigênio. Então, o que é que foi observado, né? Esses pesquisadores, eles observaram que havia uma translocação maior no pneumatóforo e na raiz horizontal em relação ao oxigênio do que um ambiente sem raiz. Essa translocação, ela pode favorecer as reações, né? Como nós observamos nos exemplos, né, passados anteriormente, como a entrada do oxigênio, que pode favorecer a reoxidação e precipitação dos íons de ferro e manganês, por exemplo. E no mesmo artigo, Anderson e Christensen também analisaram as tocas de caranguejo, né, do UCA.
E como é que apresentou, como é que se mostrou esse oxigênio com a formação das tocas, né, dessa macrofauna? Esses autores, eles perceberam que nas proximidades das tocas tinha uma maior troca de oxigênio. Então, eles conseguiram observar essa relação com a macrofauna em oxigênio, porque a formação, né, dessa toca aumentou a superfície de contato e assim favoreceu, né, a entrada do oxigênio no sedimento, ou seja, teve uma difusão maior, por exemplo, um transporte maior de difusão, de troca no meio, né, foi favorecido. E aqui temos o estudo de Clark et al., no qual eles abordam sobre a estratificação redox, né? Então, a gente vê, primeiramente, nesse estudo, o potencial redox, no qual a gente vê um ambiente mais oxidado e um ambiente mais redutor, tendo essa oscilação, né? E aqui também observamos como o ecossistema manguezal ele é complexo e que pode ocorrer vários tipos de processos nesse ambiente. Nós vemos aqui a entrada do oxigênio em diferentes maneiras, seja na bioturbação, na difusão do oxigênio e na liberação do oxigênio a partir das raízes, né? Nós já vimos o estudo de Anderson e Christensen em relação à importância das isosferas, pois há uma translocação do oxigênio para o sedimento, e também temos a difusão do oxigênio da coluna d'água para o sedimento, e pode também ter outros processos envolvendo juntos, por exemplo, a macrofauna pode, junto com a advecção, promover a movimentação e ter um favorecimento da entrada do oxigênio. E isso foi observado no estudo de Araújo, né, no qual esses pesquisadores eles observaram que o caranguejo favoreceu a entrada do oxigênio, oxidando a pirita, né, e formando minerais oxidados de ferro, o que lembramos muito bem do estudo de Rosen na fase de verão, porque é uma redução do sulfato em sulfeto e há a reação com ferro, e com isso a formação de monossulfetos de ferro, né? Ele observou nesse estudo também que houve uma maior oxidação de sulfetos metálicos no verão, mas ele atribuiu as atividades da macrofauna, pois no verão é a época de reprodução desse caranguejo, então há uma maior movimentação dessa fauna, né, no sedimento, então isso provocou uma maior oxidação desses sulfetos. Nós observamos também aqui a ventilação e rotatividade biogênica nos sedimentos, que pode favorecer minerais oxidados de ferro. E também observamos aqui, como a gente viu no estudo de Borges, né, da liberação do oxigênio a partir das raízes, no qual pode favorecer a oxidação, né, desse ambiente. E como nesse sedimento há a presença de ferro, então há uma probabilidade de formar barreiras de ferro, placas de ferro junto às raízes. Dessa forma, vemos também nos estudos de Woodruff, no qual podemos observar que a região do manguezal não é uma região homogênea, né? Vemos toda essa complexidade nesse ambiente, porque vemos que o manguezal ele varia em diferentes latitudes, podendo haver uma maior variação de maré. E também vemos a forma como o mangue ele se insere, né? Que é diferente, porque temos manguezais na área da franja, na bacia, ribeirinho e overwash. Então, temos toda uma hidrodinâmica distinta em tipos de vegetação diferentes devido à adaptação do meio, né? E o Druff também nos informa sobre as mudanças do nível do mar que podem afetar esses processos, pois a acumulação de sedimentos de manguezal acompanha essas mudanças. E Reis, ele complementa, né, que há lacunas de conhecimento nesse funcionamento dos manguezais, essas mudanças, como é que ela afeta os processos, né, relacionados aos processos geogenéticos, às mudanças climáticas, à hidrodinâmica, aos processos biológicos. Qual é o comportamento, né, desse funcionamento do manguezal, desse processo geogenético. E um estudo bem interessante que fala sobre isso, sobre essas mudanças, é o estudo de Sanders et al., no qual ele analisou a variação do nível do mar, né, em relação à Baía de Sepetiba, no qual essa região ela tem um aumento de nível do mar de 3 milímetros por ano. Então, a cada 3 anos, nós temos um aumento de aproximadamente 1 centímetro. E esses autores, eles observaram, eles analisaram, na verdade, 4 estações, né, e coletaram a água subterrânea em 4 poços.
E a gente pode observar que as coletas foram em 4 estações, no qual a gente vê espécies vegetativas diferentes, né? Entre a estação 1 e 2, a gente vê uma vegetação característica de mangue de franja. Entre a estação 2 e 3, a gente vê uma região hipersalina, com a maior presença de apicum. E entre a estação 3 e 4 é uma região depois de apicum. Eles analisaram durante um ano, ou seja, 12 meses, e observaram que o ferro dissolvido foi mais presente em uma região onde tinha menos salinidade. Ou seja, é uma zona no qual não há uma presença abundante de sulfato. E também nessa região há a presença da água doce, né? Então, a presença do rio. E como os autores explicaram no artigo, com a entrada da água doce, nós temos um ambiente mais ácido. Então, aumenta a solubilidade do ferro, porque a solubilidade do ferro varia entre o pH de 3 a 4,6, né? E já na zona onde tem a presença, onde há a entrada da água salina, há a presença do sulfato. Então, quando há a presença do sulfato, pode ocorrer a redução desse sulfato e o sulfeto produzido pode reagir com hidróxido de ferro, formando monossulfetos e podendo precipitar, né? Podendo precipitar como exemplo a pirita. Então, ele observou que a partir da estação 3 para a estação 1 havia menos presença, né, de ferro dissolvido na água, ou seja, ele estava precipitado. Então, observamos que no ambiente salino tem um acúmulo desse monossulfeto e ele não vai estar disponível no ambiente, porque ele vai estar na forma não dissolvida. E já no ambiente que não tem muita salinidade, vamos ter uma presença de ferro dissolvido. Então, podemos observar, através desse estudo, que a salinidade pode alterar esses processos que estão ocorrendo no manguezal. E é muito interessante ver como esses processos podem alterar, né, de certa forma, a presença ou não desses elementos na água ou no sedimento. E em outro estudo, né, no estudo do Jorgensen, temos aqui em relação à mineralização da matéria orgânica, no qual a gente observa, né, também que pela formação de sulfetos, ele é responsável pelo acúmulo de pirita, o que concorda muito bem com o estudo de Sanders, né, no qual a formação de sulfeto ela é mantida pela oferta de sulfato, né, na água, a partir da água do mar. E da matéria orgânica, porque aí eu tenho a redução do sulfato, né? Tenho a redução do sulfato, tenho a presença da matéria orgânica proveniente da vegetação do mangue, e com isso eu vou ter sulfetos dissolvidos que vão reagir com ferro dissolvido para formar o sulfeto de ferro, como a pirita. E aqui nós temos um exemplo, né, desse acúmulo, como a gente viu no exemplo, né, mostrado por Borges, de cristas de piritas dentro da raiz do mangue. A gente vê aqui as formações, e eu tenho também, em relação ao meu estudo já, da formação de flamboides, né, em duas áreas de estudos, que é na área de Paraty e na região de Mauá. E conforme informado por Natalie Pullman et al., estudos recentes sugerem que as condições oxidantes promovidas pelas atividades, né, da macrofauna podem aumentar as emissões do dióxido de carbono. E, devido a essas atividades, elas devem ser consideradas nas estimativas futuras do balanço do carbono para esse ecossistema. E Black e Schmidt, eles complementam que os manguezais, eles são um ecossistema costeiro com a alta capacidade de capturar eficientemente o carbono tanto de origem terrestre quanto marinha. E isso, porém, né, a diagênese ela pode afetar o balanço do carbono nesse ecossistema. E isso evidencia a complexidade desses processos que podem afetar o entendimento da diagênese. O que é que está ocorrendo, o que é que pode afetar devido às ações, né, de processos, transportes, agentes que podem influenciar toda a formação da diagênese, dos processos diagenéticos.
E no estudo de Christensen et al., a gente pode observar essa complexidade, né, dos processos que podem dificultar o entendimento da diagênese. Esses autores, eles analisaram a área um manguezal na Tanzânia, no qual eles observaram um ambiente mais preservado e outro ambiente mais impactado antropogenicamente por esgoto. E o que é que eles observaram? Né? Que os sedimentos da área impactada apresentaram maior liberação de dióxido de carbono, porém, essa liberação do dióxido ela foi superestimada. Por quê? O que é que estava acontecendo nesse ambiente? Eles abordaram, assim, questionaram nesse artigo sobre as estruturas biogênicas, né, a ação das raízes, da macrofauna e a drenagem das águas intersticiais, né, como é que a maré alta e maré baixa, essa movimentação afetava todo esse fluxo do dióxido de carbono. Então, eles colocaram no artigo 2 estudos, né, um do próprio Christian e o outro de Bouillon, falando sobre essas estruturas biogênicas e drenagem das águas intersticiais, que podem afetar, né, o entendimento da diagênese. Em um dos estudos, né, que foi informado por Christensen, foi outro artigo do Christensen também, et al., que ele fez a análise, né, ele observou a troca de dióxido de carbono em sedimentos inundados e expostos ao ar, usando incubações in situ e em laboratório. Nesse artigo também foi analisada na mesma área, no qual pôde-se observar a presença de pneumatóforos e tocas de caranguejo, né? E esses pesquisadores observaram, né, que aumentou as emissões durante a maré baixa várias vezes, no qual essas emissões dependiam do nível das marés e da velocidade do vento, no qual a menor emissão ocorreu durante a maré alta. Então, a gente pode observar nesse estudo a, a influência, né, da maré e também a influência das estruturas biogênicas em relação à troca do dióxido de carbono. E foi observado também nesse estudo que a floresta preservada, densamente vegetada, ela parece ser uma fonte eficiente de dióxido de carbono. E no outro estudo informado por Christensen foi do artigo do Bouillon, no qual ele fala sobre a drenagem, né, das águas intersticiais para canais de maré, e foi analisado na mesma área também, e pôde observar, né, que as variações de áreas de metano e da pressão parcial do dióxido de carbono, elas foram governadas de forma semelhante pela influência das marés, e que foram de 7 a 10 vezes maiores na maré baixa. O que concorda também, né, com o estudo anterior de Christensen, e isso enfatiza a importância da troca da água entre a maré, né, como é que vai se comportar esse gás, e os fluxos difusivos também, né, essa troca para a coluna d'água. E esses exemplos de estudos, eles mostram a necessidade de considerar, né, os processos físicos, químicos e biológicos que podem estar e podem afetar os processos genéticos. Então, é interessante, de primordial importância, entender como é a dinâmica costeira, né, para a gente entender o que é que está acontecendo com entradas, saídas e diferentes influências no manguezal. E com isso, nós percebemos, né, que os processos geogenéticos em sedimentos costeiros não é de uma maneira simples de ocorrer. Nós temos um ambiente bem complexo, porque nós temos tanto ocorrendo reações geogenéticas primárias, como a gente viu do modelo do Froelich, mas também podemos ter, né, também uma zona de transição, no qual a gente tem reações geogenéticas secundárias ocorrendo nesse ambiente também, como a gente viu da zona de transição do sulfato metano. Temos também o efeito de estruturas biogênicas, que também vimos como exemplos, pneumatóforos, a região das isosferas também, que podem também afetar todo esse comportamento, né, diagenético, e também a fauna presente. Também temos efeitos dos processos físicos, como a variação da água do mar, como vento, etc.,
E nós percebemos que há uma necessidade, né, de estudar todos esses processos, né, desses processos físicos, químicos, biológicos, que podem estar envolvidos nesses processos geogenéticos, para sim compreender toda essa dinâmica da zona costeira e assim ter um melhor entendimento do que ocorre na, na nossa zona costeira, né? E eu finalizo aqui, meu muito obrigada a todos, obrigada à banca por ter aceitado o convite nesse momento difícil que estamos passando. Eu agradeço também aos meus orientadores por todo o apoio, compreensão e incentivo também. Agradeço ao pessoal do laboratório 403 e também a todos os laboratórios do quarto andar por terem me ajudado, aos técnicos que me ajudam também em relação às análises, aos meus estagiários por todo o apoio e também a minha família e amigos pelo incentivo também. Meu muito obrigada e também finalizo também com meu muito obrigada aos órgãos de fomento, porque sem eles eu não continuaria a minha pesquisa, não é verdade? Então é isso. Muito obrigada.